Meus amigos, vamos lá, né? É muito legal a gente vir aqui conversar com vocês sobre um duelo em que o clube do Remo tem grandes chances de vencer, tá? Que é justamente esse duelo amanhã contra a Chape. E tem muita gente falando, mas a Chape se recuperou, eliminou o Botafogo, não perdeu para o Mirassol fora. Mas o Remo também vem de uma recuperação, né? O Remo venceu o mesmo Botafogo, só que no Rio. Empatou com o líder do campeonato, o Palmeiras, né? Poderia ter vencido. E vem de 2 vitórias em cima do Bahia, que é um adversário que está ali na parte de cima da tabela. Então não vamos apenas acreditar que a Chape está bem. Vamos acreditar também que o clube do Remo melhorou, porque melhorou sim, significativamente. E assim, rapaziada, se a gente olhar hoje a tabela, né, dá meio que um desânimo da gente sair da zona aí, justamente porque o Remo está a 6 pontos para sair da zona de rebaixamento. Mas a gente sabe quanto traiçoeiro é o campeonato brasileiro. 2 derrotas te colocam na parte de baixo da tabela. 2 vitórias te elevam na parte de cima. Se bem que o clube do Remo teria que golear o Atlético Paranaense e a Chapecoense para tentar diminuir um pouco esse saldo negativo que tem no campeonato, né? Isso é inegável. E buscar, logicamente, uma classificação. Mas nós sabemos que dificilmente isso vai acontecer. Principalmente do jeito como o Remo joga, né? O Remo não joga para golear seus adversários. Tanto é que as vitórias do Remo nesse campeonato, apenas uma foi acima dos 2 gols. Foi justamente a vitória contra o Bahia. Mas o Remo não jogou todo esse futebol que o placar mostrou, o 4-1. A vitória contra o Botafogo foi um 2-1 sofrido ali na reta final do campeonato. Mas, como eu disse para vocês, é bom a gente conversar aqui um pouco sobre isso, porque me chama muito a atenção a forma como o clube do Remo vem se comportando nesse campeonato brasileiro, né? A gente sabe da dificuldade que é uma competição desse nível. O Brasileirão é um campeonato dificílimo de se jogar. Eu disse para vocês, é traiçoeiro, né? E pode colocar na parte de cima da tabela, também pode colocar na parte de baixo da tabela, se você tiver uma sequência boa ou uma sequência ruim, respectivamente. E nós estamos aqui, né, na 16ª rodada, onde o vice-líder, né, da turma de baixo, que é o clube do Remo, e o líder da turma de baixo se enfrentam, que é justamente a Chapecoense. 3 pontos separam o Remo da Chapecoense. A Chapecoense teria que golear o Remo para poder, né, colocar o Remo na lanterna. Uma vitória simples da Chapecoense só empataria o número de pontos, o que seria terrível para a nossa recuperação, né? A gente sabe que um empate contra a Chapecoense não é um bom resultado, se você observar a tabela. Mas se você observar o confronto, que é fora de casa, dependendo do contexto também, acho que dá para a gente olhar com esses olhos de bom resultado. Mas o Remo tem que vencer esse jogo, até porque tem uma sequência dentro de casa contra Atlético Paranaense e São Paulo, que não é simples, mas são 2 times vencíveis dentro de casa, tá? São 2 times que o clube do Remo pode buscar aí esses 3 pontos fora de casa. Somar 9 pontos nesses 3 últimos jogos, antes da parada da Copa, seria algo monstruoso e muito bom para o Remo, né? Seria muito bom isso aí se acontecer. Caso não aconteça, mas que a gente conquiste pelo menos 6 pontos, né? E possamos aí olhar para uma segunda fase ali, né? Um jogo pós-Copa melhor. Um oferecimento de Shalom Combate. Você encontra os melhores produtos e fardamentos da região lá na Shalom Combate. Ela fica localizada na rua Almirante Barroso, número 19, ao lado da farmácia Dr. Farma, na Praça São Cristóvão. Você encontra mochilas, bolsas, uniformes, fardas, tudo isso por um preço especial. Inclusive, a farda para sua empresa você encontra lá. Entre em contato com a Shalom Combate no telefone que está aí na sua tela. Esse vídeo tem um patrocínio de Pemora. Mochilas, bolsas de passeio, estojos, bolsas de maternidade, brindes personalizados para festas, consultórios, escritórios e empresas, seja para presentear, usar no dia a dia ou valorizar seu negócio. Eles têm a opção perfeita para você. Entre em contato com a Pemora. Chegou 2026. A novidade do momento é para quem ama futebol. Tinha todos os canais, filmes e séries direto na sua TV. Para quem é inscrito no canal, um mês R$30, 2 meses R$50 e 3 meses R$70.
Chame aí Gabriel Lira e feche o seu pacote de TV. Vamos lá, gente, bora falar aqui sobre os jogadores relacionados, né, para esse duelo aí, porque nós temos aqui já a lista divulgada com exclusividade pelo Mundo Azulino. Então, meus amigos, vamos aqui ver essa lista aí de jogadores, né, que o meu amigo Caio Machado jogou lá na sua rede social, né? Os relacionados para o jogo: Marcelo Rangel, Ivan Quaresma e Igor Vinhas. Os laterais: Brian Cufré, Mike, Marcelinho e Matheus Alexandre. Os zagueiros: Marlon, Tchamba, Tassano e Léo Andrade. Volantes: Patrick, o Picanha, Pavani, Zé Wellison e Leonel Pico. Os meias: Jaderson. Eu colocaria o Jaderson como volante, tá? Mas como o Léo Condé tá usando ele como meia, né? Então ele está sendo classificado aqui como meia. Jaderson, David Braga e Vitor Bueno. Lembrando, o Zé Ricardo tomou 5 jogos de suspensão. E foi pouco, né? Ele poderia ficar aí 18, 19 jogos de suspensão, o Zé Ricardo. Vai fazer falta? Faz falta para você? Você vai chorar? Quer que eu corte 2 cebolas para você chorar? Atacantes: Aleph Manga, Iago Pikachu, Jajá, Diego Hernandes e Poveda. Esses são os jogadores relacionados para o duelo contra a Chapecoense. O que me chama a atenção aqui nessa relação é que nós relacionamos aí, o nosso treinador relacionou 5 atacantes e 3 meias ofensivos. Então ele levou 8 jogadores ofensivos para esse duelo. Isso chama muita atenção, porque provavelmente o Remo será um time mais ofensivo nesse jogo contra a Chapecoense. Não é de menos, né, gente? Não é de menos, porque a gente tá numa situação aí bem complicada no campeonato, delicada a situação do Remo. Apesar de uma melhora evidente, né, de um resultado expressivo no meio de semana, que foi a vitória em cima do Bahia e consequentemente a classificação, mas o Remo ainda vive um momento complicado e delicado no Campeonato Brasileiro. O nosso adversário, a Chapecoense, do Fábio Matias, né, que vinha com a corda no pescoço, várias derrotas, resultados ruins, mas parece que essa vitória contra o Botafogo trouxe um ânimo maior para a equipe. Ele está aí meio que com o pé no chão com o Remo, não seria diferente, né? Eu queria muito que o Giovanni Augusto falasse alguma besteira aí, né? O Giovanni Augusto... Aliás, o Giovanni Augusto é titular no time da Chape? Eu nem sei, velho. Eu vou até dar uma olhada aí, mas eu acho que não, né? Eu acho que não. Eu queria muito que ele aparecesse e falasse alguma besteira. Você não vai querer falar nenhuma besteira não, Giovanni Augusto? A hora é agora. Antes do jogo. Depois não adianta. Depois só mostra que você é um bunda mole. Aparece agora, pô. O time do Remo é horroroso. Esses jogadores aí são perebas. São broas. Meu amigo, o momento é esse. Pra você sair grandão. Como diz lá o Rádio Fracasso, grandão sem medo. Só que você é um grandão com medo, porque você não fala antes, só fala depois. Fala agora, pô. Fala alguma besteira aí referente ao Remo. Não vai falar, né? Vai falar. Quem tem isso aqui tem medo, meu amigo. Tem medo, tá? E ele sabe muito bem do que eu estou falando, senhor Giovanni Augusto, né? Bom, vamos lá. Agora falar aqui sobre o Chico da Costa, né? Porque ontem eu dei aí a informação, né, do Chico da Costa, e há uma negociação sim entre Clube do Remo e Cruzeiro para um empréstimo do Chico da Costa até o final da temporada. Ele não jogou todos os jogos pelo Cruzeiro. E, gente, claro que tem aqueles amantes, eu já conheço, não adianta você querer se camuflar aqui. Eu sei que, inclusive, quem é bicolor e quer se passar por remista, um tal de Everton, eu acho, ou Evandro, né? Ele tem aqui uns comentários aqui que, tipo, ele dá a entender que ele é remista, mas ele sempre puxa o saco da mucura. E tem um comentário dele que é incrível, né? Que ele fala assim mesmo: nós temos que enaltecer esses jogadores do Paysandu aí, que, né, chegaram na quinta fase da Copa do Brasil, são líderes da Série C e fizeram um jogo digno contra o Vasco, uma equipe dois níveis superior. Só que ele fala que ele é remista. Ele fala que ele fala que ele é remista. Aí de vez em quando ele solta um mucura aí pra gente pensar que ele é remista, mas ele não é remista, tá, gente? É mucurento. E assim, eu também identifico os amantes aqui. Não adianta você querer falar uma coisa, falar outra e dizer pra mim que eu acredito, né, que você não tá falando aí que o Chico da Costa é bom. Eu não vou cair nessa não, irmão.
Não vou falar que ele é bom aí do nada. Ele chega aqui. Ele é um bom jogador, tá? Ele é um jogador que dá pra gente sim ter uma esperança que ele possa render com a nossa camisa. Mas eu não vou cair nessa aí. De repente eu falo aqui que o cara, o Chico da Costa vem pra ser titular. Aí o cara vem aqui uma negação. Desaprende a jogar futebol. Aí você vai vir aqui. Porque o culpado vai ser o Enio. O culpado não vai ser quem contratou. Não vai ser o nível técnico do time. Não vai ser a estrutura. O culpado é o Enio, que disse que o Chico da Costa é bom. Por isso, eu vou permanecer nulo nisso aí. Eu não vou falar que ele é bom. E nem vou falar que ele é ruim também. Tá? Até porque ele não está nem sendo aproveitado no Cruzeiro. Então, alguma coisa acontece lá, né? Se bem que o titular no Cruzeiro é o Caio Jorge. Então, dificilmente ele vai ser titular no time do Cruzeiro, né? O Caio Jorge é um jogador de um nível muito acima do Chico da Costa. Mas ele pode nos ajudar sim. Agora, eu não vou cair nessa aí, pô. Não adianta querer jogar essa isca aí, que essa daí eu não mordo. Jogar outra isca, porque essa daí não funciona, tá? Porque o N Assis disse lá no Legado Zulino, eu já vi comentários assim, tá? Em rede social, que esse cara aí é bom. Assim como no início da temporada, o Gordinho sumiu, o Gordinho hater que tinha aqui, amante de jogador, ele sumiu, cara. Nunca mais ele apareceu. Fiquei até preocupado. Ele foi numa rede social, acho que foi no Facebook, aquele lesado azulino lá, aquele doido lá, lunático, disse que não era bom renovar com o Pavani. E não é. E não é. Mudou minha opinião? Mudou? Não. E você, Gordinho, concorda comigo hoje. Só que você não vai ser homem para vir aqui e falar. Tem uns 5, 6 aí que eu falei antes também. Que eu falei, vai servir. É tiro na água, é tiro no escuro. Carlinhos. Manutenção de Panagiotes. Manutenção de Tassano. Falei tudo isso aqui no canal. Tá tudo aí. Só que aquilo, se um desses perebas conseguirem se destacar, aí eu só falo besteira. Eu não entendo nada de futebol, né? E, meu amigo, acredite no que eu vou dizer aqui agora pra você. Não tem ninguém que torça mais pra esses caras darem certo do que eu. Porque, por exemplo, o Picanha tá comendo a bola, literalmente. Você acha que eu tô puto com isso? Olha aqui minha cara de puto aqui, ó. Olha minha cara de puto. Tô muito feliz, cara. Aleph Manga tá recuperando o futebol dele. Tô feliz também. Eu não fico feliz, eu não fico triste e nem puto quando eu erro um comentário. Nesse caso aí, não foi só eu, né? Mas tudo bem, meus amigos, tá? Tudo bem, faz parte. Deixa aí seu comentário. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!